Gênesis capítulo 45, versículo 8. Aliás, versículo 5. Versículo 5 até o 8. Diz assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Amém. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor está me dando, e peço por tua graça que possas usar-me nesta noite para transmitir a palavra do Senhor aos corações dos nossos irmãos e das nossas irmãs. O Senhor conhece as minhas limitações e sabe o quanto eu sou dependente da tua ajuda, ó Espírito Santo, para pregar, para transmitir a tua palavra. Portanto, eu te peço, usa-me nesta noite para a tua glória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Enquanto eu estiver pregando, Pai, o teu Espírito Santo possa abrir o entendimento dos nossos irmãos, das nossas irmãs, para entenderem aquilo que Deus quer falar-lhes ao coração nesta noite. É o meu pedido e oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei vos assentar, meus irmãos. Fazer missão não é fácil. Fazer missão requer renúncia. Fazer missão para fazer missão tem dificuldades, tem obstáculos no caminho a enfrentar. Mas não tem como nós fugir de fazer missões. Não tem como nós fugir. Todos os missionários que estão fazendo missões passam por dificuldades. Missão é uma incumbência que uma pessoa recebe de alguém. Quando alguém lhe passa algo para você fazer, aquela pessoa está te encarregando de uma missão. Está te dando um encargo para você fazer algo. Nós temos o encargo, a missão que o Senhor Jesus Cristo passou aos seus discípulos, estende-se a nós. A missão de pregar o Evangelho. No primeiro momento, a primeira missão que Cristo passa para os discípulos é uma missão local, uma missão aos perdidos da casa de Israel. Ele mesmo diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois da ressurreição, em Marcos 16:15, ele passa uma missão que é chamada da grande comissão. Ele diz aos discípulos, ele ordena aos discípulos dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, venenosa, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Esta foi a missão que o Senhor Jesus passou aos discípulos e estende-se a nós. Por que estende-se a nós? Ide por todo o mundo. Os discípulos tinham condição de ir em todo o mundo?
eles eram limitados. Eles iam morrer. Eles iam partir da terra. Então esta palavra estende-se a nós. Hoje o evangelho está sendo pregado às outras pessoas, através da igreja. A igreja que está no coração de Deus, que é a agência de Deus aqui na terra. A igreja que foi inaugurada no Pentecostes, pregou a palavra chegou até nós, e nós temos a incumbência, nós temos a responsabilidade de transmitirmos esta palavra às outras pessoas. Ele nos dá. E nesta noite nós estamos aqui diante de um texto que fala da vida de José. Eu vou ser bem sucinto, vou fazer uma síntese, um resumo bem resumido sobre a vida de José, para entendermos como Deus trabalhou na vida de José para que ele cumprisse uma missão futura sem ele saber dessa missão. Ele não sabia como ele ia chegar. Deus mostrou para ele algo. A Bíblia não diz se ele entendeu o que isso significava, mas os irmãos dele e o pai dele entenderam. A palavra de Deus nos diz que ele tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os irmãos dele, era jovem, tinha os seus irmãos que era filho de Bilhos, filho de Zilpa, mulher de seu pai, e ele trazia más notícias, a má fama dos seus irmãos. Ele via os seus irmãos fazendo aquilo que era errado e via e contava para o pai. Por isso, os seus irmãos o odiaram por causa disso. A palavra diz que Jacó amava mais a José. Por quê? Porque José era o filho da sua velhice. Ele tinha um amor muito grande, a ponto de fazer uma túnica de talar de manga comprida e entregar para José vestir. Os seus irmãos, quando perceberam que o seu pai amava mais a José do que a eles odiaram-no e não podiam mais falar com ele pacificamente. Não conversava mais com José pacificamente. E para completar ainda, para eles terem mais ódio de José, José começa a ter sonhos e começa a contar para eles. José conta um sonho para eles. Olha, eu tive um sonho, sonhei que nós estávamos amarrando os feixes no campo, e os feixes de vocês rodeavam o meu feixe e se inclinavam diante do meu feixe. Os irmãos ficaram furiosos com isso. Eles entenderam. E eles tiveram discernimento da coisa. Eles falaram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Você pensa que você vai dominar sobre nós, vai ter domínio sobre nós? Depois ele teve outro sonho. E nesse outro sonho ele conta: olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Dessa vez nem o pai dele Jacó gostou. O pai dele Jacó chamou atenção. Que sonho é esse que você tem? Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe, os seus irmãos iremos e nos inclinaremos a você até o chão diante de vocês? Os irmãos tinham inveja dele e o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Aqui começa a trajetória de José. Deus começou a revelar a José o que no futuro aconteceria a ele. Mas os seus irmãos, nem o seu pai entenderam isso. Porque tem coisas que Deus mostra para nós. Tem visões que Deus nos dá. Tem perspectivas que Deus nos dá. Que as pessoas não entendem o que é para nós realizarmos. É por isso que às vezes não é bom a gente ficar contando para a pessoa os nossos sonhos. Não estou falando de sonho, de você dormir à noite, sonhar não.
Tem determinados sonhos que não é bom você contar, porque tem pessoas que não vão entender. Eu tenho um sonho de fazer isso. É melhor não contar. Que nada, se eu fosse você, desistia. Vai acabar fazendo você desistir. Que isso não é para você não. José contou e teve problema, mas foi bom ele ter contado, porque ali ficou registrado. O pai guardou aquilo no coração e mais tarde ele entendeu por que José teve aquele sonho. Um determinado dia, os filhos foram para o campo, o pai falou com José, olha, os seus irmãos estão no campo. Então faz o seguinte, foi apacentar o meu rebanho lá em Siquém, então você vai lá ver como é que eles estão. José prontamente diz, eis-me aqui, eu vou sim. Ele falou, vai agora, veja como se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga notícia para mim. Ele vai, chega no vale de Hebron, chega em Siquém. Um homem encontra ele, ele pergunta para o homem sobre os irmãos, o irmão falou, seus irmãos não estão aqui não, seus irmãos já saíram daqui, eles estão em Dotã. Ele vai até lá. Quando os irmãos o veem de longe, já fala, lá vem o sonhador mor. Lá vem o sonhador, o grande sonhador está vindo ali. Vamos fazer uma coisa? Vamos matar ele. Vamos matar ele. E depois a gente inventa uma história para o nosso pai. Nós pegamos a túnica dele, mata um animal, embebe com sangue lá, molha com sangue e fala que uma fera matou ele. Mas Rubem, que era o irmão mais velho, falou, não vamos fazer isso não. Que é isso, de maneira nenhuma. Não vamos derramar sangue. Ele é o nosso irmão, não vamos fazer isso. E parece, a Bíblia não diz, parece que naquele momento, Rubem, ainda não. Quando ele chega, o que eles fazem? Tinha lá uma cisterna, um poço vazio, que era usado para reter água, para dar bebida ao gado. Estava vazia a cisterna, jogam ele lá dentro. Acabam de jogar ele lá dentro e vão comer, tranquilo, fazendo a refeição deles tranquilos. De longe, eles avistam ismaelitas que estavam vindo. Eles então tiveram a ideia, vamos vender o nosso irmão. Nesse momento, Rubem não estava presente. Rubem não estava presente. Então, tiraram o irmão da cisterna, venderam por 20 moedas de prata, que era o preço de um escravo naquela época. Ficou tudo bem. Né? Quando o Rubem chega, que ele olha, chegou lá, eu não encontrei, o menino não está lá na cisterna. E agora, o que nós vamos fazer? Pegaram a túnica dele, ficaram com a túnica, que ele tinha ganhado de presente, matou um animal, molhou com o sangue, falou, agora vamos lá e mostrar para o nosso pai. Mas olha bem, irmãos, tudo que a gente planta, a gente colhe. Vocês lembram que Jacó também enganou o pai dele, tomando o direito, a bênção que era do seu irmão Esaú? Ele enganou o pai que estava cego? Olha agora os filhos dele vão enganar ele com as vestes de José, falando que ele estava morto. Quando eles chegam com as vestes sujas de sangue, o pai fala, olha pai, nós encontramos aqui, eles não falaram, né, que encontraram ele morto, nós encontramos aqui essa túnica não é do seu filho José, está suja de sangue. Eu estou parafraseando. O pai falou, só pode ser do meu filho José, algum animal feroz deve ter despedaçado ele, deve ter acabado com ele. E começou a chorar, a prantear, os filhos tentando consolar, e ele não queria ser consolado por ninguém. Porque ele perdera o seu grande filho, o seu filho a quem ele amava muito. Enquanto isso, aqueles ismaelitas levaram José para a casa de um oficial do faraó, comandante da guarda egípcio. Ele comprou ele dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas a Bíblia diz no capítulo 39, versículo 2, que o Senhor estava com José. Dá para entender isso? A pessoa passar por uma situação dessa, ser julgado dentro de uma cisterna vazia, depois ser vendido pelos seus irmãos para o ismaelita, e depois o ismaelita passa para Potifar, para um chefe da guarda. Mas Deus estava com José.
A presença de Deus ainda continuava com José. Isso significa que nas adversidades, nas lutas, nas dificuldades que Deus nos permite passar, que é o caminho, que é a trajetória para que nós cumpramos uma missão, que lá na frente, somente lá na frente, nós vamos entender, não significa que Deus está longe de nós. Deus está conosco na adversidade, no problema e na situação. E a luta de José não termina. Porque a mulher de Potifar começa a assediar José por muitos dias. E José, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, eu não posso trair meu senhor. Eu sou um servo de Deus, não posso fazer isso. Mas um dia, quando não estava todo mundo, tinha saído todo mundo de casa, estava só ele e ela, ele foi arrumar o quarto lá e ela pegou e puxou ele pelas vestes para deitar com ela. Ele largou as vestes na mão dela e saiu correndo. É assim que o jovem crente fiel a Deus faz. Corre. Ao diabo nós devemos resistir, mas do pecado nós devemos fugir dele. Paulo diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ele fugiu. A mulher, então, quando viu que ele fugiu, ela gritou para os empregados da casa e vieram, olha, meu senhor, aqui, esse rapaz que meu marido trouxe para cá, me humilhou. Ele tentou me pegar à força. Quando eu chamei vocês, ele largou as vestes na minha mão, as vestes dele estão aqui e fugiu. Potifar chega. Olha bem, irmãos. Quando ele foi para a casa de Potifar, a casa de Potifar foi abençoada. A presença de Deus na vida dele abençoou a casa de Potifar. Tudo que ele fazia era abençoado. A casa de Potifar foi próspera por causa da vida de José naquela casa. Potifar entregou a casa na mão dele. Potifar entregou tudo na mão dele. Potifar não preocupava mais com nada. Porque sabia que ele administrava. Ele era um bom mordomo. Só a mulher dele que não entregou para ele, né? É claro. Mas, olha bem o que Deus permitiu ele fazer. O homem chega, a mulher fala com ele, conta a versão dela. Ele fica irado e pega e lança José na prisão. Mas a palavra de Deus diz que Deus ainda estava com José. E lá na prisão, Deus começou a abençoar José lá na prisão. Lá na prisão, José começou a ser líder. Lá na prisão, José, ele foi aquele que ficou encarregado de guardar os presos. Olha bem, não adianta fugir da bênção de Deus. Não adianta fugir do chamado de Deus. Eu me lembro de Davi. Davi, quando entrou na caverna de Adulão, a palavra de Deus diz que veio para junto dele os seus parentes e todos aqueles que estavam endividados, angustiados. E a Bíblia diz que mesmo Davi, estando fugindo de Saul, naquele local, ele foi líder deles. Você pensa que você pode ser líder só quando está tudo bem? Você pensa que você vai deixar de ser líder porque as coisas estão difíceis para você? Davi foi líder, mesmo estando fugindo da morte. Ele foi líder daquelas pessoas que estavam junto com ele. Quando uma pessoa tem dom de liderança, aonde ele vai, a liderança acompanha ele, não adianta fugir. Aí então, meus irmãos, ele é preso. 2 homens que estavam presos também, um padeiro do rei e o copeiro do rei é preso. Eles têm um sonho, contam o sonho para José. José interpreta o sonho. O copeiro é restituído ao cargo. O padeiro é morto. Eu estou resumindo. E quando esse copeiro volta a servir o rei, José fala com ele, olha, não esquece de mim não. Quando você estiver diante do rei, lembra de mim. Fala do rei para mim, fala de mim para o rei. E a Bíblia diz que ele esqueceu. Sabe o que ele esqueceu? Não tem como pular etapa, meu irmão. Não tem como pular etapa. Se você tem uma missão a fazer e você tem que passar por dificuldade, ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar. Enquanto não chegar a hora
Enquanto não chegar o momento daquilo que Deus determinou para cumprir na sua vida, ninguém vai poder te ajudar. Pode te indicar, pode te dar uma palavra de indicação. Eu vou falar para você, de você com fulano, ele vai te ajudar. Eu vou falar de você com fulano. Não adianta. Não vai. Se tiver de continuar passando a dificuldade, vai passar até chegar o momento de Deus. Deus tem um momento. E não adianta fugir do momento de Deus. Se você corre aqui, ele te pega lá na esquina. Não adianta fugir. É melhor submeter à vontade de Deus. É melhor dizer, Senhor, cumpra na minha vida aquilo que o Senhor quiser. A minha vida está entregue nas suas mãos. Conduza-me ao caminho que o Senhor quer que eu trilhe esse caminho. Aí sim, Deus vai trabalhar e não vai ser muito doloroso. Se a gente aceitar, né, aceita que dói menos. Se a gente aceitar o chamado de Deus, vai ser mais fácil. Agora, se a gente ficar tentando esquivar, tentando cortar um pedaço da cruz, tentando facilitar uma coisa que não é para facilitar, tentando pegar uma trilha, em vez de pegar o caminho, que o caminho é pedregoso ou distante, a gente pegar uma trilha, não adianta. Fica mais difícil, porque lá na frente, o Senhor te pega. Aí fica sendo mais doloroso. Depois do tempo que passou, acho que foram 2 anos, Faraó teve um sonho, contou o sonho para todos, ninguém pôde interpretar. Aí sim, chegou a hora. O copeiro lembra, eu estou lembrando. Um rapaz chamado José, que está na prisão lá, que estava ajudando nós lá, estava liderando sobre nós. Eu tive um sonho, o meu colega também teve, Faraó. E ele falou o sonho, contou para nós o significado e cumpriu do mesmo jeito que ele falou. Faraó falou, então chama ele. Chamou ele. Faraó contou o sonho, não vou detalhar o sonho não, por causa do tempo. Faraó contou o sonho, José deu a interpretação do sonho. Resultado, ele foi colocado como governador do Egito. Vem uma grande fome, como havia sido revelado através do sonho interpretado por José. Todos tinham que vir no Egito. Deus usou a José para guardar durante 7 anos. Ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Nos anos de fartura deveria guardar, estocar alimento. Para no tempo de fome, as pessoas vinham de outros lugares para comprar alimento no Egito. Colocaram José fez isso. Veio a fome, aí tem que vir. Jacó manda os seus filhos, vai lá no Egito buscar comida. Nossa comida está acabando, vai no Egito buscar comida. Eles vão no Egito, quando chega lá, José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. Eles pensam que aquele José já estava morto há muito tempo, ou estava preso ainda, tinha vendido, ele não sabia de nada que estava acontecendo. Resumindo, fazendo um resumo do resumo, no final das contas, José então se revela para os seus irmãos. Todos conhecem a história. Se não conhece, pega no livro de Gênesis e lê. Tá bom? Se não conhece essa história, está aqui no livro de Gênesis aqui, ó. Lê aqui, ó, capítulo 39, capítulo 40, 41, vamos mais. 42, 43, 44, 45. É só pegar a Bíblia e ler que você vai conhecer a história toda, quem não conhece. Aqui nós vamos resumir por causa do tempo. Quando José se dá a conhecer os seus irmãos, se revela para os seus irmãos, ele fala com os irmãos assim. Capítulo 45, verso 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos:
Eu sou José. Ninguém pode impedir aquilo que Deus determina na vida de uma pessoa, irmãos. Ninguém. Ninguém pode tomar o lugar de ninguém. Ninguém pode tirar do lugar aquilo que Deus determinou e colocou a pessoa naquele lugar. Só se Deus quiser. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas brigando por posição, brigando por cadeira no púlpito. Aquela cadeira pertence a mim. Se Deus quiser, você fica nela. Se Ele não quiser, Ele te tira e põe outro. Não tem como. Ninguém perde o seu lugar. O seu lugar é o seu lugar que Deus te colocou. Ninguém tira você do seu lugar. Porque aquilo que Deus determinou, está determinado. Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano. Se Ele determinou para você uma vitória em determinada área, você pode passar tudo o que tiver de passar, pois você vai chegar nesse dia, vai chegar nesse momento, mas no tempo dele. Não adianta querer correr, não adianta querer adiantar. Deus me mostrou que vai me usar. Deus me mostrou que um dia eu vou pastorear. Deus me mostrou que um dia eu vou ser usado como obreiro. Deus me mostrou que um dia eu vou pregar. Mostrou, mas tem a hora certa, o momento certo, tem que passar por um caminho, e a via é dolorosa. O caminho é difícil. Tem promessas que Deus cumpre na vida da pessoa depois de 20, 30 anos. Depois de 20, 30 anos, que Ele cumpre, às vezes, algumas promessas na vida da pessoa. Mas aquilo que Ele determinou, Ele faz. Porque Ele é Deus soberano. E a palavra dEle não volta vazia. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ele se revela para os irmãos. Aí ele faz uma pergunta: meu pai ainda está vivo? Seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Mas peraí, aquele José que nós vendemos, aquele José que nós jogamos ali naquela cisterna e depois vendemos ele, ficaram espantados os meninos, né? Espantados e com medo. Porque agora nós estamos na mão dele. Agora ele vai matar nós. Agora ele pode matar nós. José falou: cheguem perto de mim, ou seja, não tem medo não, pode vir. Cheguem perto de mim. Eles chegaram. Ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por me terem vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Não foi vocês que me enviaram para cá, não. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para preservar vocês com vida. Aleluia. Olha bem. Olha o que Deus fez cumprir. O sonho que José teve naquela época, quando ele tinha 17 anos, cumpriu nesse momento. Mas ele passou por todas as etapas. Ele venceu todas as dificuldades que ele tinha que passar, que ele tinha que vencer. Ele venceu. Porque já houve 2 anos de fome na terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem trigo. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Vocês pensam que foi vocês que fizeram aquilo comigo? Deus usou aquilo. Irmãos, quando Deus quer que nós chegamos em algum lugar, Ele usa situações que nós não entendemos. Ele usa até tragédias. Aconteceu uma grande tragédia e eu tive que mudar de cidade. Aconteceu uma grande dificuldade e eu tive que mudar de emprego. Se Deus tem um plano na sua vida, lá na frente, fazer alguma coisa, o caminho é Ele que está traçando para você. Não murmure.
Não reclame, porque no final você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Isso é missão. Deus tinha, no coração de Deus, tinha uma missão para José. E José, eu acredito que ele não sabia. E essa missão foi cumprida, mas para ele chegar até essa missão, qual foi a missão? Conservar a família dele com vida. Preservar a família dele. Preservar um remanescente. Deus fez aquilo, mas para ele chegar até ali, ele passou por várias dificuldades. Foi vendido, foi preso, foi injustiçado, mas ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. E se Deus tem uma promessa na sua vida, e você tem que chegar onde Deus quer, não murmure o caminho, a trajetória que você tem que passar, porque Deus, ele faz aquilo que ele quer, ele sabe a maneira de trabalhar. Aquilo que muitas vezes para a gente é uma tragédia, não, é uma maneira que Deus está usando para nos levar. Porque quando nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos, nós vamos entender, aquelas dificuldades, aquelas lutas que nós passamos no caminho, serviram para nos fortalecer, serviram para nos amadurecer, para que nós chegássemos no lugar onde Deus queria, amadurecidos, experientes, e o nome do Senhor ser glorificado. O Senhor Jesus também, ele veio a esta terra com uma missão. O Pai enviou Jesus com uma missão. Qual foi a missão que o Pai enviou Jesus aqui na terra? Morrer pelos pecadores. Ele veio, ele pregou a palavra, ele comissionou os discípulos, ele enviou os discípulos, mas ele morreu. Ele teve que fazer a via dolorosa, ele teve que ser açoitado, ele foi muitas vezes perseguido, ele não teve uma vida tranquila e sossegada. Ele foi morto, mas ele cumpriu a missão que o Pai entregou para ele, ele cumpriu. E quando que ele cumpriu essa missão? Quando lá na cruz, ele brada, está consumado. Tetelestai, está pago, está consumado. Cumpriu a missão. E expirou. A igreja também tem uma missão. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós nos acovardamos, Deus usa situações para nós fazermos aquilo que Ele quer. Houve um tempo em que a igreja primitiva estava acomodada. Jesus tinha dado uma ordem. Em Atos 1:8 ele diz: vocês vão receber poder. E vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas a igreja estava acomodada. A igreja estava bem lá em Jerusalém. Em Jerusalém tinha cura divina. Em Jerusalém tinha libertação. Parafraseando, contextualizando. Em Jerusalém tinha ventilador. Em Jerusalém tinha coral. Em Jerusalém tinha culto. Tinha conjunto de criança. Em Jerusalém tinha conjunto de irmãs. Em Jerusalém tinha conjunto de jovem, de adolescente. Estava muito bom. Muito confortável. Mas Jesus não tinha falado para eles ficar só em Jerusalém, não. Jesus tinha falado com ele, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, aquele povo idólatra, não, Samaria. Aquele povo que quando Jesus passou por uma aldeia de samaritano, nem quiseram receber Jesus com os discípulos, não, Samaria também. E não é só Samaria, não. Até os confins da terra vocês vão ser minha testemunha. Jesus falou, vocês vão ser. Não é que vocês querem ser, não. Não é vocês que vão pedir. Vocês vão ser minha testemunha.
Aí todo mundo acomodado em Jerusalém, Deus operando maravilha, pessoas sendo curadas. Filipe foi um diácono que Deus usou poderosamente, e Deus operou maravilha através de Filipe. Deus operou maravilha através de Estevão, que era um diácono, mas um diácono pregador, evangelista. Deus operou maravilha, mas levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. Ela começou com a perseguição a Estevão, e com a morte de Estevão, levanta-se uma grande perseguição contra a igreja. E sabe o que acontece nessa grande perseguição? Foram dispersos os crentes da igreja de Jerusalém. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. E a palavra de Deus diz que por onde eles passavam, eles anunciavam o evangelho. Cumpriu ou não cumpriu o que Jesus disse? Ficou acomodado, né? Levanta uma grande perseguição, vocês vão ter que sair daqui corrido. Vocês vão ter que sair de Jerusalém corrido, vão perder, não vai mais cantar no conjunto, não vai cantar em coral, vocês vão ter que sair pregando a palavra aí para outros lugares. Deus não faz isso hoje, irmãos? Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram internadas no hospital, e foram procurar a enfermidade que tinha, não encontraram, e lá no hospital essas pessoas pregaram o evangelho, lá no hospital, no leito, elas pregaram o evangelho para outras pessoas que ali estavam, pessoas foram salvas. Depois que ela pregou, cumpriu a missão, saiu do hospital e ganhou alta. Não vai não? Não vai no hospital pregar não? Deus usa estratégia, mas aquilo que Ele quiser. Aquilo que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E Ele escolheu vocês. Paulo chega a dizer, em relação à pregação do Evangelho, ele diz: a mim foi imposta esta obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Aleluia. E essa obrigação é nossa. Falar de Cristo, anunciar a Cristo, convidar alguém para ouvir a palavra. Às vezes você não sabe, muitas das vezes, expressar uma pregação, que na verdade pregar o evangelho é falar de Cristo, é falar o que Jesus fez na sua vida, é falar que Jesus morreu pelos seus pecados, é convidar alguém para vir para a igreja, é evangelizar alguém, é falar para alguém, é aproveitar oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá oportunidades para nós fazermos alguma coisa e muitas das vezes nós não aproveitamos. Deus usa pessoas que vêm até nós reclamando da vida, pessoas amarguradas, entristecidas. Deus envia e nós não aproveitamos a oportunidade. Trem tá feio mesmo. A pessoa fala, trem tá feio, esse mundo tá feio. É mesmo, tá certo. E fica só nisso. Nós não aproveitamos a oportunidade. Mas tá feio mesmo, sabe por quê? Jesus falou que no final dos tempos isso ia acontecer. O único jeito de nós escapar recebendo Jesus como Salvador. E aí, você já recebeu Jesus como seu Salvador? É a oportunidade que Deus nos dá, irmãos, e nós não aproveitamos. E aí precisa de Deus usar determinados caminhos, fazer com que nós passemos por determinadas situações que façam com que a gente fale da palavra dele. Jonas fugiu, mas não teve jeito. Fugiu, mas ele teve que ir. Não foi da maneira que Deus queria. Deus queria que ele fosse tranquilo, pegasse, fosse para Tarsis, lá para Nínive. Ele foi para outro caminho. Teve como ele fugir? Adiantou? Adiantou nada, foi pior. Então não fujamos da missão que Deus entregou à igreja. José, ele foi fiel. Deus deu uma trajetória que ele não sabia. Deus não vai revelar para você as dificuldades, às vezes, que você vai passar, para você cumprir a missão dele. Deus não vai revelar. Porque às vezes se Deus revelar, a gente, não quer não. Não vou nem, mas não quero mesmo. Então Deus não revela. É no decorrer do tempo, é paulatinamente, é gradativamente. Dia após dia vai vindo as dificuldades, você vai passando até você chegar aonde Deus quer que você chegue. E não adianta fugir que você vai chegar. Se Deus tem algo para você fazer, meu irmão, minha irmã, algo específico,
Se Deus tem uma missão específica para você fazer, não adianta você fugir, porque você vai fazer. Fugir vai tornar mais difícil. Ah, mas isso aqui não é para mim, não. Isso é para fulano que fala bem. Isso é para fulano que é estudado. Isso que é para a irmã que tem facilidade. Não, irmão, se Deus chamou o irmão fulano, a irmã Beltrana, que fala bem, que é estudada, vai esperar a vez dela no cantinho dela. Deus está querendo chamar você para fazer a obra dele. Ele chama, ele capacita, ele dá recurso, ele dá condição. Nenhum de nós, se não fôssemos capacitados por Deus, teríamos condições de estar aqui ministrando a palavra. Que nem estudo nós temos. Eu não tenho estudo. Não tem estudo. Presbítero Fernando, você tem estudo, presbítero Fernando? Tem, diácono? Tem não. Deus nos usa para pregar a palavra, Deus nos usa para ensinar. Sabe o que é isso? Capacitação especial de Deus. Aqui não tem ninguém formado aqui, nem ensino médio. Eu estudei até a 3ª série do 1º grau. Naquela época era 1º grau, né? Hoje é ensino fundamental. 3ª série do 1º grau. Sim, senhores. Tem gente que não acredita. O que Deus faz através da minha vida é capacitação espiritual. Porque Ele faz da gente o que Ele quer. Ele trabalha na nossa vida do jeito que Ele quer. E Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Ele vai fazer aquilo que Ele quiser. Quer que seja mais fácil? Se entregue. Senhor, faça a tua vontade. Não dificulta não, irmão. Não dificulta a coisa não. Porque senão é mais doloroso. Se entregue. Senhor, faça o que o Senhor quiser de mim. Eu já tenho orado, tenho falado, Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Não me deixa ter oportunidade. Não deixa que o pastor me dê a oportunidade para fazer aquilo que não é para me fazer, Pai. Põe impedimento. Põe impedimento. Se o pastor tentar me colocar em alguma área, põe impedimento. Se o Senhor não quiser que eu faça, põe impedimento. Não deixa cumprir. Mas se for do Senhor, tudo que tiver de fazer, eu vou fazer. Porque o Senhor é que vai adiante de nós. É o Senhor que vai preparando o caminho. Até o Senhor Jesus, para vir à terra, teve que mandar alguém preparar o caminho, que foi João Batista. Ele foi preparando o caminho para o Senhor chegar e encontrar o caminho preparado. Então ele envia, ele vai na frente preparando o caminho, ele vai derrubando gigantes, e quando chegar o momento de você chegar e cumprir a missão que ele te deu, você vai cumprir. E o nome do Senhor será engrandecido e glorificado. Quem entendeu a palavra, diga amém. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. É o jeito que Deus me usa, irmãos. Uma coisa importante. Nunca queira imitar outras pessoas na maneira de pregar. Imita nos bons exemplos. As boas coisas que deve aprender. Mas não tenta imitar ninguém, não. Eu gosto de ver o jeito do presbítero Fernando pregar. Mas eu não sou usado do jeito dele, não. Não adianta. Deus me usa desse jeito aqui. Não adianta eu tentar mudar. Já tentei mudar, querer entusiasmar. Não dá certo. Nós temos que ser autêntico. Nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou para fazer e sermos usados daquela maneira. E através daquela maneira, Deus vai fazer aquilo que Ele quiser, porque a obra é dEle, a palavra é dEle. Não importa a maneira da pregação do pregador. É claro que tem pessoas que identificam com uma maneira de um pregador pregar. Outros já não identificam. Aquele pregador prega bem, mas eu não gosto do jeito dele falar. Ele fala muito alto, ele grita, ele fala rápido demais. Aquele pregador fala lento demais. Irmão, isso não importa. O importa é o que ele está pregando. O importante, você tem que prestar atenção o que ele está pregando. É o conteúdo, não é a maneira que ele está transmitindo a mensagem. Cada um Deus usa da maneira que ele quer, mas é o nome dele.
É o nome dele que deve ser engrandecido, exaltado e glorificado. Levante a sua mão e glorifica o nome dele nessa noite. Aleluia! 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 Se coloquem de pé. Nós vamos fazer uma breve oração e em seguida será feito aqui o sorteio da ação entre amigos. Peço o Senhor para te ajudar nesta caminhada. Peço o Senhor para te ajudar a cumprir a missão que Ele deu para você, para nós pregar o Evangelho. Mas existem missões que são específicas. Existem chamados específicos para determinadas pessoas que Deus dá. Que não tem como a gente fugir. Pede o Senhor para te ajudar. Pai, eu te peço. Ajuda o teu povo. Ajuda-nos a continuar caminhando. Traçando o caminho, caminhando no caminho que o Senhor traçou para nós. Ajuda-nos a cumprir a missão que o Senhor deu para a igreja, de pregar o Evangelho, de fazer a tua obra. Ajuda-nos a cumprir a missão específica que o Senhor deu para cada um dos nossos irmãos e irmãs, que o Senhor quer que eles façam. E assim o teu nome será glorificado. Nós precisamos disso, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus.